para estudar isso, e tinha biólogos, tinha etnólogos, tinha linguistas, tinha arqueólogos, geógrafos, todas as ciências, para entender como é que foi o percurso desses povos aqui. E uma das coisas que descobriram foi essa. E para contar mais uma, Jardim Botânico, vocês já sabem o que é o Jardim Botânico, né? É o lugar onde o pessoal estuda, experimenta a tal da botânica, que depois vocês estudam nos livros, né? Com aqueles nomes em alemão, em latim, já viram? As famílias, as espécies, já viram isso? Já? Pois é. João Rodrigues foi diretor do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E ele fez um estudo e republicaram agora, há 3 anos atrás, aqui com os desenhos das crianças do Jaraguá. Mas foi um estudo que ele fez em 1905, faz tempo? Mais de 100 anos. E nesse estudo ele percebeu, ele que conhecia o Linneu e todos os botânicos que tinha por aí, mas ele percorreu também o Brasil e o Paraguai e descobriu que na língua guarani já tinha aquilo que os botânicos estavam dando nome em latim, em alemão e tudo, né? Já tinha na própria língua guarani. A própria língua guarani, qualquer criança que ia crescendo e aprendendo, já sabia o nome da planta, já com o nome da família da planta, da espécie que pertencia, quais eram as plantas que eram irmãs umas das outras, a partir do caule, a partir das flores, a partir dos frutos. Isso é, a gente não precisava aprender no Brasil essa botânica que vocês estudam aí no ensino médio, e é para estudar mesmo, né? A gente não precisava, se não fosse proibido falar Guarani. Hoje a gente estaria falando português e o Guarani, e falando Guarani a gente já saberia muito mais botânica do que a gente estuda nos livros. Só para dizer como que a sociedade trata a sabedoria daqueles que só serviriam para ser explorado e que na verdade tem uma sabedoria que a gente desconhece. Eu estou escrevendo o doutorado agora sobre os Guarani. E eu fui ver, tem mais de 200 teses de doutorado. Sabe o que é isso? Mais de 200 pessoas estudaram na universidade, fazendo doutorado, pós-doutorado, para conhecer a sabedoria desse povo que está aqui no Pico do Jaraguá. Um povo que quem olha fala assim, ó, é gente à toa, gente que fica lá quieto, pensando, né? E acha que está preguiçoso sem ter o que fazer. Na verdade está no próprio silêncio, aprendendo de memória, não nos livros, né? Com a memória oral, aquilo que escuta dos mais velhos, que escuta da natureza, que vai escutando, vai aprendendo. Vocês sabem que agora lá em Brasília está tendo uma manifestação que chama ATL, que é uma ação terra livre. O território tem que ser livre para todo mundo. É a briga dos indígenas lá. Mas também nos fóruns internacionais. Aqui apareceu um jovem, por exemplo, que ele foi participar dos fóruns internacionais, um que teve em Dubai recentemente, né? Ele estava lá. Isso é alguém que não passou pelas universidades, não fez doutorado, e no entanto a sua sabedoria a partir da mata tem valor para os cuidados com o meio ambiente mundial. Só para a gente perceber. Gente arrogante que acha que o outro não tem sabedoria, acha que quem está no ensino médio, na escola, na Ilha da Juventude, não tem valor, não tem futuro, não vai ter muito que contribuir, porque é inútil. Essa mentalidade de carimbar no outro, que o outro é inútil, é por isso que os indígenas acabam sendo vistos como inferiores. Entanto, a sua sabedoria, seja no passado que foi desprezado, e seja agora que eles se levantaram e começam a dizer com orgulho, nós somos indígenas, né? Está começando um outro momento. E nós estamos agora na década das línguas indígenas. Então eu escrevi, junto com as famílias lá da aldeia, acabei de escrever um livro que chama-se Sementes, Palavras e Florestas. E nesse livro a gente usa 36 palavras importantes da cultura guarani, mas é a terra que fala, é a água que fala, é a floresta que fala. Então, fala usando algumas palavras em guarani e as outras para a gente entender. Todos nós podemos entender e aprender um pouco. Até que um dia, essa é uma brincadeira só, né? Até
que um dia as escolas públicas do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, percebam o valor dessa cultura que hoje tem muita gente percebendo, mas é muita gente às vezes que não tem a decisão de decidir, por exemplo, que o indígena possa estar presente aqui junto com vocês. Mas nas universidades tem muito indígenas. Na PUC, por exemplo, eu acompanho 50 indígenas que estão fazendo universidade, psicologia, sociologia, antropologia, pedagogia, e são de mais de 30 etnias que moram em São Paulo. Na cidade de São Paulo tem os Caimbé, tem os Cariri Chocó, tem o Choclém, tem Chavante, tem Pancararu, tem Pancararé, tem Funiô, e vai uma lista enorme. Indígenas que moram junto com a gente aqui, mas tinham vergonha de ir na escola, tinham vergonha de ir na universidade, e agora estão tendo essa coragem porque estão encontrando mais gente de apoio. Então minha conversa aqui com vocês também, que podia ser bem mais longa e ver o que vocês se interessam também para conversar, mas queria dar essa indicação. Cultivem um carinho especial pelo que é simples, pela natureza, pelos companheiros, pelos amigos, pelas amigas, pela cultura indígena, pela cultura africana, o Islã, os islãs que tem na periferia, pela poética, por tudo aquilo que faz a gente ser mais feliz, mas mais feliz com o outro, não contra o outro, que é o que a gente assiste o tempo todo, achando que o mundo deve ser um contra o outro. Acabou de ter o Big Brother aí, que ensinou essa maravilha. Derrubem todos, tirem todos da casa até ficar um só. Derrubar o outro vai ficando natural e fazendo sucesso, e fazendo bonito, e todo mundo acha que é normal que a gente tire o outro, derrube, né? Derruba a floresta, derruba os irmãos, derruba tudo, para ficar só um, né? Então é um outro caminho, o caminho solidário, cooperativo, né? Parceiro, relacional, a gente tem que cultivar, não adianta acreditar. Dos empresários para frente, dono do dinheiro, do Elon Musk. Você sabe que essa pessoa aí, que eu estou falando para ele, do Elon Musk, ele tem a mesma riqueza do que 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas mais pobres do mundo, somando toda a riqueza desse 1 bilhão, 1 bilhão é 5 vezes a população do Brasil. 1 bilhão de pessoas para juntar riqueza e ter a mesma riqueza que uma pessoa só. E essa pessoa ainda dizer que se alia a quem é de Deus. Quem é de Deus e da liberdade está com ele, né? Então a gente vive acreditando nessas pessoas, ou nesses grupos, que proclamam que um será o vencedor, pode estar o mais distante, à custa de destruir a natureza, à custa de destruir a vida das pessoas, uma pessoa passar fome, morar na rua, não saber das suas crianças quando tem deficiência física, de não saber como conviver com um haitiano, com um migrante, né? Por todas as pessoas que não valem, para quê? Se desaparecer, esse jeito de viver o mundo não se interessa. Agora, o jeito de viver o mundo é aquele que a gente vai construir aqui, ó, nas periferias da vida, nas escolas, nas universidades, naquele lugar onde a gente vai com uma consciência comunitária. É o ensinamento dos Guarani. Nenhum Guarani fica mais rico e deixa os outros para trás. Não tem isso. O mais rico Guarani é aquele que mais gasta com os outros. Aquele que mais perde, mais compartilha, é o mais respeitado. E para nós não, o mais respeitado é quem consegue grandeza. E a imagem mais horrível que eu vi há pouco tempo foi uma indígena. É o sinal. Então, a imagem mais horrível que eu vi esses dias aí foi uma indígena que luta contra o abuso sexual lá na Amazônia. E ela foi num programa de televisão. E no programa de televisão ela contou a luta dela lá e a dificuldade e os riscos que passava. Era uma jovem, menos de 30 anos. E chegou o momento em que o apresentador de televisão falou: então, nós aqui que somos tão importantes, dessa emissora tão importante, nós vamos dar um carro para ajudar no seu projeto. E a menina se ajoelhou diante daquele cidadão.
a imagem mais horrível do mundo. Se alguém tinha que se ajoelhar, essa pessoa que estava como dona do programa, ganhando, faturando muito dinheiro com a gente assistindo o programa, dele sendo a pessoa mais boa do mundo, né? A ponto de uma lutadora que põe em risco a sua vida para defender meninas de não serem abusadas sexualmente, né? Essa tem que se ajoelhar diante dele para agradecer um carro que não vale nada financeiramente para esse dono de emissora, esse apresentador de emissora. Então essa inversão de que os lutadores têm que se humilhar e os grandes, que são sempre vencedores com seu sucesso, seu dinheiro, a Elon Musk e outros por aí, né? Se põe como valor principal. O valor principal está aqui, ó. São vocês, esse povo da aldeia que está aí. Aí eu queria contar uma história para terminar, que eu acho que já falta 5 minutos só, né? Queria contar. Oi? Tá bom. É assim, ó. Uma aluna minha de faculdade, quando eu dei aula na ciência da religião e dei aula nas relações internacionais. Se alguém quiser fazer relações internacionais, tá? Posso indicar algumas faculdades boas aí. Então eu dava aula para ela, e ela era do Paraguai, e é da comunidade Avá Guarani, da mesma dos Guarani Piada aqui. E ela contava que Naipi e Tarobá eram jovens que se amavam muito. Dois indígenas que moravam perto do Rio Paraná, se amavam muito, só que começou a ter desordem na aldeia, problemas na aldeia. E quando tinha problemas na aldeia, eles resolviam fazer um casamento entre uma menina e o mal. O mal aparecia então em pessoa para se casar com a menina e com isso criar a paz na aldeia. Só que Tarobá e Naipi se amavam muito, e Naipi então ia ser a menina, moça entregue para o mal, numa cerimônia de casamento. E Naipi falou para Tarobá que não queria perder esse amor dele. Na noite anterior da festa de casamento, Tarobá fez uma canoa, pegou uma árvore caída de Guarapuá e cavocou nela uma embarcação, uma canoa. Na madrugada, os dois entraram na canoa e desceram o rio Paraná e foram até o rio Iguaçu, remando. Quando amanheceu, o mal chegou na aldeia e perguntou então onde é que estava Naipi, com quem ele ia se casar. E aí ninguém queria falar nada, mas foi tanta pressão do mal, tanta pressão que alguém falou. Eles zarparam daqui na canoa, desceram o rio Paraná. Então o mal se tornou uma grande cobra, uma grande serpente, muito grande, maior ainda do que vocês pensaram. Tão grande que fez o rio Paraná desbordar todo. Passou derrubando a mata ciliar e foi rio abaixo no rio Paraná. Entrou no rio Iguaçu, subiu bem alto, viu que o casalzinho estava lá no final do rio Iguaçu e a cobra mergulhou fundo. Quando mergulhou, criou a tal das cataratas do Iguaçu. Foi assim que nasceram as cataratas. E aí Naipi virou uma pedra que ficou no fundo das cataratas. E Tarobá virou uma palmeira que ficou lá no alto das cataratas. Assim, o mal conseguiu separar o amor. Gostaram da história? Ninguém gostou, não? Não, mas não acabei a história não ainda. É assim, acontece que quando dá o vento, chama vento minuano, é um vento que vem do sul, né? Um vento polar, vem, a palmeira verga muito com o vento, verga, tanto, e aí chega, mas o mal não pode saber, não vai contar não, hein? Que chega pertinho de Naipi. E Naipi, a água que bate nela, né? Vira um vestido maravilhoso, lindo. E ela então com aquele balanço, com aquela dança, se encanta com Tarobá, que é aquela palmeira vergada, e Tarobá se encanta outra vez com Naipi. Depois volta para o seu lugar e o mal não fica cedendo. Então ninguém vai contar, tudo bem? Ninguém conta não. Gostaram da história? Mas não acabou ainda não.
Acontece que quando dá o tal do arco-íris, porque lugar onde tem respingo de água e tem o sol, não é isso? E dá toda hora nas cataratas do Iguaçu tem respingo de água e sol, faz o arco-íris. E o arco-íris vai lá da palmeira até a pedra. E nesse dia de arco-íris, que é quase sempre, né? Aí Naiti vira uma índiazinha novamente e sobe pelo arco-íris. E Tarobá, que vira outra vez um índozinho guarani, sobe pela arco-íris. E os dois se encontram no meio do caminho. E aí o resto eu não vou contar, tá bom? Mas todo imagina que o amor, na verdade, consegue vencer essa violência toda, né? Essa história não é uma historinha só. É a história do que aconteceu com esse povo. Um povo, muitos povos, né? Que cultivaram a harmonia, o amor, o carinho, a floresta, essa agroecologia, esse modo de viver aqui, e foram derrubados, separados, né? Por essa violência toda que teve antes e tem agora ainda. É muita gente ainda agora, indígena, sofrendo com esse avanço do tal do progresso. Vocês viram os Yanomamis um tempo atrás, mas desde a década de 80 que a gente vem lidando com os Yanomamis. Muita gente parceira lutando, mas cada luta melhora. Vem os garimpeiros pelo outro lado, vem os madeireiros pelo outro lado, vem os arrozeiros pelo outro lado, vem a soja pelo outro lado, a cana, né? Então é muita gente com interesses financeiros que não olha para a vida e vai avançando sobre a Amazônia, tá? Então é isso aí, gente. Gratidão pela possibilidade de a gente conversar um pouquinho. Se alguém tem alguma coisa para falar também aqui, porque só um falar é feio, né? Fica feio, não? Então, se alguém quiser falar uma palavrinha, somente quem fez algum trabalho aí, quem fez algum trabalho, quem tem uma pergunta, alguém quer falar se tem alguém na família que é indígena, se já se aproximou. Quem quiser falar alguma pequena palavra aí é bom, porque senão todo mundo vai pensar que só eu que falei. Na verdade, falei demais mesmo, né?